Esse era o primeiro projeto que eu estava fazendo desse tipo, eu queria, como eu falei nesse começo, tentar manter pequeno, mas pelo que vocês perceberam, saiu de controle. Olá, internet! Essa é a história de como eu comecei a melhor ou pior ideia da minha vida quando comecei o meu Project Car da minha BMW 1974. Esse foi o meu primeiro carro e foi uma aventura e tanto para entrar. Espero que vocês gostem dessa aventura, dessa história. Eu vou tentar ser o mais rico em detalhes possível. Vou tentar não estender muito o vídeo, então vamos nessa. Pra quem não me conhece, ou seja, todo mundo, eu acho, né? Meu nome é Fernando, eu tenho 30 anos e eu sempre fui doido por carro. Principalmente carro antigo, principalmente carro clássico. Desde muito pequeno, acredito que por influência do meu pai, que sempre curtiu isso também, eu já estudava sobre clássicos, colecionava miniatura, assistia tudo que era programa de carro antigo, restauração, adaptação, preparação. E eu sonhava, assim, com um Porsche 356, que foi uma das minhas primeiras miniaturas, uma BMW 507 também, que foi uma outra das minhas primeiras miniaturas. Acho que isso é uma coisa até que eu nunca consegui explicar muito meu vínculo com carro antigo e também com BMW, assim. BMW antiga pra mim é uma coisa muito maluca e vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Pra ajudar nessa minha doença aí, né, que eu tenho por carro antigo, eu cresci com carros antigos em casa. A gente teve um Puma 79, eu andava atrás do Puma, porque era meu pai, meu irmão, eu e minha mãe. Aventuras. Depois desse Puma, a gente teve um Scott R3, que foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir. Tenho um carinho muito grande por ele, então dá pra perceber que desde lá pequenininho eu já venho, né, já vinha com essa história toda. 20 e poucos anos de idade eu pensei, né, muito que carro eu quero comprar, né, que eu vou comprar. Eu fui tirar a carta só mais tarde, porque eu trabalhava o tempo inteiro pra pagar a faculdade, enfim, né, a gente tem que fazer certas coisas com prioridade. E depois eu comecei a juntar um dinheirinho e pensar que carro que eu ia comprar. Já com uns 25, mais ou menos, eu tava já com um dinheirinho guardado, não muita coisa, mas eu já tava com dinheiro para poder comprar um carro que eu queria muito. E aí eu comecei a buscar, comecei a procurar, e não achava de jeito nenhum. Eu procurava Mavericks, eu tava decidindo se ia ser o Coupé ou 4 portas. Sim, eu gosto do Maverick 4 portas, eu acho ele bonito. Inclusive o Opala 4 portas até 79 eu também acho muito bonito, me processa. Enfim, pensando assim nesses carros, procurando muito tal, nessa época, 2016, 17 mais ou menos, eu tava achando esses carros a 15 mil por aí quase, só o chassi, a carcaça, né, assim, sem quase nada. Então isso é muito ruim, e eu não queria estar, né, num projeto tão grande pro meu primeiro carro. Então comecei já a pensar que, pô, tá beleza, que outras coisas eu vou atrás. Chevette Tubarão tava super em cima na minha lista. E aí um amigo meu falou assim, meu irmão achou um carro super barato no Rio de Janeiro, uma BMW antiga, não sei o que e tal. Eu falei, ah, cara, não é possível. Eu entro todo dia, até hoje, assim, desde que eu tenho, sei lá, 20 e poucos, quase todo dia eu entro nos aplicativos de vendas e tal pra ver o que tá rolando. Seja peça, seja carro, seja o que for. Então eu sempre estou de olho. Fazia um tempo que eu não olhava um certo site específico e aí ele foi bem nesse site que ele achou. Fui lá eu tentar a sorte e no dia que eu entrei no site estava lá anunciada uma BMW antiga 520 1974 vermelha. Eu olhei aquele carro e falei, mano, que carro é esse? Eu nunca vi esse carro. E aí eu fiquei, putz, carro interessante. Vamos dar uma olhada. Chamei meu pai e falei, pai, achei um carro, quero dar uma olhada, vamos comigo? Eu não queria ir sozinho e tal. Tenho um pouco de receio, assim, né, de golpe, essas coisas, porque você ouve muita história, você vê muita coisa, né? Então, sempre tento levar alguém comigo, ou sempre acompanho alguém que quer ir ver um carro. Bom, antes de falar sobre isso, na verdade, eu queria fazer só um parênteses, que em 2017 estava começando a nascer a onda Pro Touring, Resto Mod, essas coisas estavam começando a aparecer, você já estava com bastante gente fazendo conteúdo, não era mais uma coisa caseira que alguns malucos só estavam fazendo um movimento, né? Já se tornou algo maior. Então, eu já tava com essa ideia de modernizar o conjunto e tal. Falei com meu pai, a gente se encontrou pra ir ver o carro. Era um sábado. No tempo que eu fiquei esperando para visitar o carro, eu fiquei pesquisando um pouco sobre ele, né, e descobri um pouquinho sobre o modelo E12. Então eu queria fazer só um parênteses rápido aqui da história desse carro, porque ele foi a primeira geração da BMW que ela estava planejando de carros de rua modernos. Até então vinham na linha do New Class. Eu vou botar algumas fotos aqui também para ilustrar. Mas essa linha era uma linha nova que eles estavam criando com a E12, que era mais voltada à esportividade, era mais ligada a essas linhas, essas raízes deles. Inclusive as séries 3, 6, 7...
todas que vocês conhecem hoje, surgiram a partir do nascimento da E12, que foi a primeira série 5. Aí surgiu a série 7 acima dela, a série 3 abaixo dela, e assim foi se desenvolvendo toda a linha. Outra coisa interessante desse carro, não existiu uma M5 desse modelo. A M não existia nessa época ainda. Ela estava começando a engatinhar com a BMW 2002 Turbo, onde eles estavam colocando as coisas em pista e fundando, entre aspas, a M. E quando surgiu a E12, eles fizeram um modelo chamado M535i, que se tornou a M5 dessa geração. Era o topo de linha, com o maior motor, era o maior motor da BMW. Ela até então era 520 4 cilindros ou 525 6 cilindros. E aí ela entrou com esse 35, que era um monstro para a época. Inclusive foi o motor que, se não me falha a memória, foi a base do M88 para a M1 Procar, tá? Então, eles, enfim, foi toda uma época de desenvolvimento, é um carro que usou muitas tecnologias interessantes, a E12, por conta disso também. Então, é um carro que, assim, realmente tem uma história bem bacana, né? Voltando para a visita do carro. Então, eu já estava apaixonado, né, assim, procurei o carro, comecei a pesquisar, o carro que começa a história da marca, que eu amo, nossa, enfim, todos os santos batem, né? Então, eu já estava muito apaixonado, era só o carro não tá muito diferente do que ele tava nas fotos, ou não ser uma armadilha para sequestro, assalto, alguma coisa assim, que eu provavelmente ia fechar negócio, tá? Era assim, o preço tava muito bom, era assim, preço de Corcel na época, juro. Então, eu cheguei no lugar, o dono tava lá, a gente foi até a garagem e tinha uma capa ali e tinha um carro embaixo. Aí o cara levantou a capa, eu falei, meu Deus do céu. Cara, sério, a sensação é indescritível. Eu vi aquele carro, olhei o bico, tudo, o carro tava, sim, de verdade, tava perfeita, toda cagada. Era do jeito que eu precisava o carro. Tava tremendo até um pouco, assim. Então, eu queria fechar o negócio ali na hora, mas eu falei, puta, não, calma, tem que pensar um pouco. A ideia era fazer o projeto junto com meu pai. Então, eu falei, eu preciso conversar com ele antes pra gente entrar nessa aventura. Aí eu disse pro dono do carro que eu pensaria sobre o assunto e saí fora, fui com meu pai e tal. A gente entrou no carro, pra ir pra volta, assim, em silêncio os dois. A gente saiu do prédio em silêncio, entrou no carro em silêncio, ficou um silêncio de uns 2 minutos, assim. Aí eu falei pra ele, e aí? Aí ele me respondeu, E aí? que, putz, parece ok o carro, né? Tipo, foi cacete, eu tava tipo... Eu quero esse carro, eu quero muito esse carro. E aí eu falei assim, mas calma. Aí ele me voltou, falou assim, Motor tá ruim, tá uma merda. Câmbio tá pior ainda. Mas você viu a lataria? A lataria parece, a chapa grossa, tal, não sei o que. Então, parece tudo alinhado. Aí eu respondi pra ele e falei, parece bom mesmo, mas o que você tá achando? Né? Tipo, vamos, não vamos? Aí ele falou, Você gostou? eu falei, muito. Ela tá perfeita, tá tudo no lugar, mas tá tudo cagado. A gente vai precisar fazer tudo, então é o que eu tô pensando, mas já é um bom começo. Aí ele falou assim, Então liga e fecha porque eu achei do caralho. eu falei, porra, eu também, só me fala. Então, assim, foi sensacional. Depois deu muita risada e tal, foi super maneiro. Eu já tava com o número do cara, só apertar um botão. Aí eu liguei, dei uma charadinha no preço, ele deu um desconto, eu achei até engraçado, porque o carro já tava razoavelmente barato. A gente já combinou de se encontrar no cartório, fomos pra lá, pusemos no Waze, fechamos o negócio. E aí escorre a primeira lágrima. Sim, vão ter outras, é foda, tem muita história aqui. Tentar fazer esses episódios o mais curto possível, então são vários, tá? Mas tem muita história. A partir desse momento, eu sou dono de uma 520 1974, muito simpática, que ela tá toda acabada, coitada, com umas seguintes configurações, né? Ela tinha um motor M10, 4 cilindros, dupla carburação Solex, especial dela ali, era uma carburação feita de performance. Tinha um comando AC Schnitzer dentro do motor. O câmbio era 4 marchas, normal, sem nada de diferente. Cor era um vermelho, um vinho. Vou ver se eu consigo uma foto aqui. Mas ela sofreu um banho de tinta bem mal feito, tá descascando, enfim, tal, as coisas, tá horrível. E o interior, o cara parece que só calçou ali umas capas pretas em cima do interior, que originalmente, aparentemente, era caramelo. Então, agora esse carro tá na minha mão, eu preciso começar a ver o que eu vou fazer com ele. Ela tava toda original, mas toda cagada, então era perfeito, realmente, né? Tudo que eu precisava. Marcamos a retirada do carro, fui lá, levamos pra um amigo nosso que é mecânico, pra ele dar um tapa inicial ali nela. Ela tava toda zoada no dia que a gente foi pegar, ela
não subia o guincho, ela não tinha força para sair da garagem, tudo complicado. A gente falou, puta, vamos precisar dar uma boa revisada nela. Mas, assim, elétrica, você ligava a chave do carro, ligava o limpador de para-brisa, você dava seta, ela não dava. Tinham várias coisas que aconteciam ali que não deviam acontecer. Mas estava tudo funcionando no fim do dia, então era mais acertar fios e etc do que qualquer coisa. A gente conseguiu resolver, acertamos toda a elétrica, etc. O motor ele estava ligando, mas não tinha nenhuma força. A gente tentou regular carburador, tentou fazer tudo, mas não tinha como. O que eu precisava, na verdade, era fazer esse carro passar numa vistoria. Então eu deixei tudo redondo para ele poder ir para uma vistoria. A gente fez e era isso que precisava, porque a partir desse momento eu poderia fazer a troca do motor, etc e tal, e aí entrar com a regulamentação do carro depois. Foi até uma bênção, assim, um pouco o motor tá problemático, porque no fim do dia eu já queria fazer a troca de mecânica, então foi melhor ainda pra mim. Uma coisa eu sei que esse 4 cilindros não ia ficar lá, então não ia valer a pena eu mexer com ele muito. Ia sim vir ou um V8 ou um 6 cilindros da BMW. Então, só para também mostrar um pouquinho aqui como é que ela tava meio ali, né, no momento da compra dela. Tem aqui assim, depois que a gente começou a mexer um pouquinho no carro no interior, mas ela não estava muito melhor que isso. Aqui você vê toda a fiação exposta, você vê, tava tudo ruim. Tem os detalhes ali do console central, o capô dele não estava funcionando, né? Ele ficava aberto e uma peça do sistema não travava, a gente não tinha ela, então teve que mandar fazer. E também o detalhe do para-choque da M, que veio já com o para-choque da M535 e que eu descobri depois, isso é uma coisa que eu falo em seguida, para tá aqui no roteiro para falar depois, nos outros episódios. Mas uma peça extremamente rara e de plástico original, então assim, isso é um puta golaço. O estado geral do motor não era o melhor, né? Aqui tem um vídeo do motor funcionando, tá muito zoado, enfim, mas só para poder dar uma olhada. Ela veio com essas rodas aqui, que são rodas bem legais, na verdade, eu acho elas rodas bem interessantes. Mas não eram as que eu queria o Style 5, que são as rodas mais clássicas das BMWs. Bom, enquanto a gente mexia com o carro para ele funcionar um pouco melhor, né, eu e o meu pai, a gente ficava se perguntando por que raios esse cara tinha passado esse carro tão barato, né, vamos dizer assim, a gente não conseguia entender. E até a lataria tava boa, né, então no mínimo tinha algo bom ali. A gente começou a pensar, né, então nos planos do projeto, porque ali a gente estava começando a analisar, né, então tentando deixar o carro funcionar melhor, a gente passou por tudo e conseguiu ter uma ideia de tudo que ia dar para fazer ou não, enfim, né? Então a gente começou a pensar nos planos, qual mecânica, quais rodas, pneus, cor, interior, detalhes, escapamento e som, né, do escapamento, como é que vai ser, freios, enfim. Tudo. Fui colocando no papel, estudando pra, né, chegar numa versão ali que era o que eu tinha em mente e é bem próximo do que tá hoje de verdade. Depois eu vou contar as mudanças que aconteceram. Eu queria fazer um V8 nesse carro, eu queria pôr um V8 da BMW, mas a gente olhou ali e viu que, putz, não ia caber direito por causa do ângulo das bancadas. E isso ia pegar na parte do motorista, você ia ter ali o servo-freio atrapalhando, então você ia precisar perder o servo-freio. Aí eu falei, putz, não é uma coisa que eu quero, é um conforto extra, então assim, eu não quero, então vamos tentar. Mas eu vi alguns malucos fazendo isso acontecer, então eu comecei a pesquisar. Não dá pra achar direito conteúdo sobre troca de motor em BMW 12, é muito raro, as pessoas trocam muito pros 6 cilindros do M30, que é da mesma geração, então é plug and play. E algumas pessoas fizeram a loucura de que eu tava querendo fazer de pôr motores mais modernos, né? E aí, isso deu até uma motivação da gente fazer, porque assim, por não ter tanto conteúdo, a gente ia fazer uma coisa diferente. Parecia que ia ser mais fácil o V8, porque ele era mais curto que o 6, mas realmente não ia dar. Então a gente começou a colocar um motor que fosse exigir menos adaptações e assim por diante, né? Então, já que esse era o primeiro projeto que eu estava fazendo desse tipo, eu queria, como eu falei nesse começo, tentar manter pequeno. Mas, pelo que vocês perceberam, saiu de controle. Mas o que então a gente tem em mãos agora? Os motores 6 cilindros da BMW, que eu dei uma estudada e, resumo da ópera, eu encontrei ali a geração M50, que começa, né, e termina no M56, se não me falha a memória, mas o M54 é o mais famoso de todos. O M54 é um motor tido como um dos mais confiáveis da BMW, apesar da versão 3 litros ter um problema crônico, e eu já tinha visto isso, já tinha estudado isso, e aí eu percebi que existia uma outra versão chamada M52TU, que são todas as modernizações do M54, mantendo algumas características antigas do motor M50, de elétrica e eletrônica, que para um swap de um carro antigo é muito melhor.
Então eu não ia precisar ter acelerador eletrônico, não ia precisar ter várias coisas. Foi muito por isso eu cheguei nesse motor e aí fui atrás desse motor, acabei encontrando um. Ele veio de uma 323. Apesar dele ser 2.5 litros, ele tem 170 cavalos originais, ele é um motor super estrangulado. Então ele é um motor que só de você fazer algumas pequenas adaptações você já consegue chegar ele perto dos 200 cavalos. E se você aumentar a litragem e fizer, né, aumentar a litragem não, mas o que eles chamam de stroker. Você fizer isso, você consegue chegar perto dos 250 a 300 cavalos, dependendo do comando e de algumas decisões que você fizer. Então ali, já chegamos nisso, fui atrás do câmbio, eu tenho um câmbio Getag, né, o Getrag, que o pessoal chama, eu não sei como é que fala. O Getrag, ele é um câmbio que vem na Z36, ele é um câmbio bem comum de se encontrar, hoje em dia tá raríssimo, as pessoas estão acumulando esses câmbios porque tá valendo uma fortuna. Eu cheguei a comprar câmbio desse por R$1.300 em 2017. Eu devia ter comprado uns 8. Então ali eu já escolhi o motor, já escolhi câmbio, a gente escolheu as rodas, que eram as BBS Style 5, escolhemos todos como ia ser o projeto e ficamos mais ou menos decididos a ideia total do projeto. Aí foi feita a revisão, conseguimos passar na revisão, documento tudo certo, e eu encontrei um jogo de rodas na internet para já fazer a troca, então agora que ela estava documentada, eu consegui um jogo de rodas. Ele estava meio coitado, esse jogo de rodas, meio largado, enfim, tava complicado esse jogo, mas dava para restaurar. Então eu paguei super barato, paguei R$1.000 nas rodas, e aí hoje elas estão assim, em perfeito estado, não precisou soldar, não precisou fazer nada, mas elas precisavam de um carinho, elas estavam realmente abandonadas. Então eu fiquei com elas aro 15, a ideia era ter 16, mas é super raro a 16 dessa, caríssimo quando aparece para venda, então optei por ficar nisso, principalmente porque elas são de M5, né, também. Então é uma roda que o pessoal quer muito lá fora, aqui, etc. Vou mostrar aqui então um breve antes e depois do carro, de como ele tá. Nessa época, tá? Isso não é o carro hoje. Lembrando que isso aqui é 2017 mais ou menos. Nesse momento também foi quando eu optei por dar um nome a ela, eu resolvi batizar o carro, né? Ele estava finalmente indo pro meu nome, ele estava tudo certo, então agora eu podia me apegar ao carro. Eu resolvi dar o nome de Schnitzel. Eu gosto muito de cozinha e Schnitzel é um prato clássico alemão e também tem uma semelhança com o nome a ser Schnitzer, né? Fonética, pelo menos. Então, por ela ter esse comando e outras coisas, eu achei legal homenagear ela dessa forma. Depois da revisão dos freios, eu tentei usar o carro, né, para voltar para casa e foi um caos. Foi assim a pior experiência da minha vida em trânsito, porque foi desesperador a falta de força que esse carro apresentava. Assim, eu não esperava. E ele não conseguia subir nenhum tipo de rampa, assim, lombada era difícil de passar. Então, só se estava meio embalado era mais fácil, mas se não, era difícil de passar na lombada. Um trajeto que deveria demorar seus 20 minutos levou 1 hora. Eu troquei de caminho 12 vezes contadas. Foi, assim, algo assustador, né? E, além disso, o carro morreu no meio do caminho, entupindo o filtro de combustível. Então, a gente descobriu ali que o tanque de combustível estava se desfazendo e soltando algumas coisas no tanque. Então isso foi já mais uma coisa para conta, mas isso daqui a gente chega em casa depois de 1 hora com o carro, vamos dizer assim, pronto para começar os novos desafios, já que ele estava com suspensão feita, freios também estavam feitos, toda a parte da elétrica estava revisada. Depois dessa experiência foi que eu percebi a urgência que eu ia ter de trocar esse motor, né? Então, já fui atrás do dono do motor que eu tinha encontrado, que seria o ideal, e já comecei a negociar para conseguir fazer isso. Mas aí, história que eu conto no próximo episódio. Então, vou pedir, se você por acaso assistiu o vídeo até aqui, que você deixe sua opinião, que você deixe um comentário. Ajuda bastante, eu não fico pedindo like, curtida no vídeo, nem nada, mas mais para eu poder saber se tá muito curto, se tá muito longo, se tá chato, se tá bacana. Eu quero ouvir vocês. Então pode colocar sim, por gentileza, a sua opinião aqui embaixo, beleza? Valeu, fica pro próximo episódio e até mais.